Ver se agora sai som. Deus abençoa, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um grande privilégio estar para mim ter vocês aqui. Eu sempre comparei a igreja, os irmãos que sempre me ouvem, né, pregar a palavra, eu sempre comparei vocês como uma família, né? Uma família obediente, né? Não a mim, mas a Deus, né? Então eu sempre comparei vocês e gosto de estar juntos, né? Se pudesse. Falei, porque eu não estou entendendo nada. Falei, depois eu. Mas então eu sempre comparei vocês assim como uma família mesmo, sabe? Uma família, se a gente pudesse estar sempre juntos, né? Sempre. É claro, tem que estar na igreja e tudo mais, mas assim, igual aqui no companheirismo também, aqui, como nós estamos tendo aqui. E às vezes na igreja não vai todo mundo, e hoje praticamente veio bastante, né? Bastante irmãos. Então eu agradeço muito, muito mesmo. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Sabe, as suas famílias, aqueles que têm filhos ainda pequenos, que seus filhos sejam obedientes, não só os pais, mas muito mais a Deus. Tá? Então eu sempre oro por vocês, peço a Deus, e sempre pedindo, porque eu sei que os dias são maus e vai piorar cada dia, mas aqueles que confiam em Deus sempre tem uma chance. Cada dia nós temos chance de fazer o melhor para Ele, né? Então eu creio que Ele vai nos ajudar a cada momento da vida. Eu creio que Ele vai nos ajudar até findar essa linda aqui. Ontem mesmo eu citei na oração, citei uma palavra. Às vezes minha esposa até perguntou, mas por que você falou sobre aquilo? A irmã está na terra. Não, nós estamos falando sobre a irmã, mas o corpo, né? A irmã está debaixo da terra. Ontem eu citei sobre isso, né? Mas é o corpo dela. É claro, todos nós morremos ao do pó da terra, né? Mas eu não quis dizer que a alma dela, eu quis dizer o corpo. E nós estávamos orando para ir alimentar o físico. Aí eu lembrei dela que ela não vai alimentar mais o físico, porque ela partiu. E nós estamos aqui ainda para alimentar o físico também, né? Não só o espiritual, mas o físico. Então naquela oração eu falei, mas acho que minha esposa pensou só um pouquinho, né? Que eu disse que ela está debaixo da terra. Claro, o corpo dela, o físico, ontem foi o pó da terra, né? Mas eu creio que a alma dela já está descansando, né? Esse é o outro lado, né? Então, antes de começar mesmo aqui tem uma carta de agradecimento, e eu vou ler essa carta porque é muito importante. Aqui está escrito assim, a irmã Márcia e família, né? Então ela escreveu uma carta e eu vou ler aqui essa carta, que diz assim, a carta ao pastor Belmiro. Aí ela disse assim: pastor Belmiro, o senhor tem sido uma pessoa muito querida em nossa congregação, cuidando de tantos os velhos, jovens e crianças, tanto no espiritual quanto no natural, ensinando a todas, aqui para mim está meio difícil, ensinando todas deixa eu ver se eu colocar aqui para mim, ensinando a todos a permanecerem firmes no caminho de Deus, mesmo sabendo que muitos não valorizam. Obrigado por alimentar nossas vidas espirituais com ensinamentos vindos diretamente do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por aceitar o desafio de cuidar do rebanho do Supremo Pastor. Amém. Com ovelhas do mesmo aprisco celestial. Queremos ser uma bênção em sua vida e ministério. Saiba que lhes
reconhecemos um grande valor. Sua presença veio enriquecer de forma extraordinária nossas vidas. Sou muito grato por tudo que fez e faz por nós. Que Deus continue abençoando, iluminando. Deixa eu voltar aqui. Que Deus continue abençoando, iluminando, que em sua vida jamais se esgotem a sabedoria, a saúde, a paz, a coragem, a força para combater o pecado no meio do povo assim chamados cristãos. Que Deus complete no Senhor aquilo que ainda falta, enfim, agradecemos por tudo que tem feito por nós e por todos que têm o prazer e o privilégio de poderem fazer parte da sua vida. Que Deus abençoe ricamente. Amém. Isso é a carta Glória a Deus. que a irmã Márcia escreveu, e eu agradeço muito. Amém. A ela e a família e a todos vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é importante, na verdade, assim, porque às vezes a gente tem que, porque às vezes a gente fala assim, não, mas você não pode honrar o homem, mas por um lado, as pessoas que ouvem a palavra, eles têm que honrar aquele homem que está na frente também. Verdade. Porque se não faz assim, então seria hipócritas, né? Mas eu creio que vocês me honram exatamente pela palavra que eu prego. Amém. Vocês honram muito mais aquele que deu a vida por nós do que a mim, é claro. É impossível que eu quisesse que vocês me amassem mais do que ele, de maneira nenhuma. Eu quero que vocês amem ele muito mais, assim como eu faço também. Porque ele é o maior amor que existe. Mas quando as pessoas reconhecem assim, é muito bom, porque Deus abençoa vocês. Deus abençoa vocês também ricamente, né? Ricamente. Hoje, por exemplo, eu ia pregar um assunto ali, mas só que tem várias perguntas aqui. Eu talvez vou responder quase todas aqui. Também a irmã Márcia, o irmão Evangelista e também a irmã Carol. Então fizeram várias perguntas e talvez vai ajudar vocês também. Então por isso que eu quero responder essas perguntas. Aqui, é claro, os irmãos sabem que quando eu vou responder perguntas, só respondo se tiver na mensagem da Bíblia. Amém. Se não tiver, não respondo nenhuma pergunta. Eu só vou responder porque eu creio que eu vou dar conta, porque a mensagem me ajuda, a Bíblia me ajuda. Amém. Senão eu não responderia. Então eu vou ler praticamente todas as perguntas, depois a gente vai começar. Por exemplo, tem uma aqui que eu nem vou ler não, porque eu depois ia perguntar ao irmão Evangelista, mas eu vou deixar ela sem ler. Aqui está escrito assim, em Apocalipse capítulo 4, verso 10, quem são os 24 anciãos? Está escrito lá, né? A outra, qual a diferença entre anjo do Senhor e o próprio Senhor? Carol fez a pergunta. Em São Mateus capítulo 22, no verso 11, como entrou aquela pessoa, né, a ceia das bodas, sendo que ele não tinha as vestes de bodas. Ana Carolina também. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, então por que Cristo pregou aos espíritos em prisão? Quer dizer, 1 Pedro capítulo 3,
verso 19. Tá? Então, isso aí nós vamos responder dentro da Bíblia e dentro da mensagem. Em Apocalipse 21, verso 19 e 20, as pedras, aquelas pedras que falam lá, são fundamentos na Nova Jerusalém. Quem essas pedras representam? Então também, se Deus quiser, nós vamos responder. Aqui, explique Hebreus capítulo 6, verso 4. E eu creio que também o verso 26, eu creio que é assim também. Mas então nós vamos começar, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler uma escritura, né? Nós vamos começar a ler. Vamos começar a ler então São Mateus 22. Aí a gente já vai falar sobre esse assunto aqui. Aqui para mim eu vou ter um pouco de dificuldade, porque aqui está muito escuro, né? Mas para mim, né, que enxerga pouco, né? Ainda está dando muita sombra aqui, mas eu creio que dá para a gente manter aqui. 22. Aí nós vamos começar do verso 1. Nós vamos começar aqui do verso 1 e lendo sobre essa parábola, tá? E eu quero explicar para os irmãos depois, porque tem muitas coisas que está em parábola, aí nós temos que entender o que significa parábola, né? Então, está escrito assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo contas, foram um para o seu campo e outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas, e todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E então ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vamos orar agora, como o irmão Pedro estava falando ali, pela esposa do Isaac, né? Agora está fazendo aniversário. Então nós vamos orar por ela e também pela irmã Lenise, que não veio. Ela não veio porque ela não está passando bem, porque ela viu alguma coisa que aconteceu lá perto da casa dela, então ela ficou em casa. Nós vamos orar por ela, porque ela precisa, não só ela, mas a família também precisa, né? E nós, como nós precisamos, né? Mas às vezes a preocupação é tão grande que ela não pode vir, sabe? Então nós vamos orar por ela. Não preciso falar o que é, mas Deus sabe, né? Deus sabe o que sabe. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.
Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, é pela graça do Senhor. E nós agradecemos por esse período que nós passamos, Senhor. Meu Deus, esses 2 dias foi a graça do Senhor que nos sustentou aqui. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu pão para alimentar os nossos corpos, e agora, Senhor, o Senhor está nos dando pão para alimentar as nossas almas, e nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, e crendo que esse pão nunca faltará, Senhor. O Senhor mesmo disse: eu sou o pão vivo que tem descido do céu, e quem comer desse pão viverá eternamente. Então, Senhor, dá-nos esse pão para que as nossas almas vivam eternamente, Senhor. Meu Deus, lembrando, Senhor Deus, da esposa do Isaac, Senhor, nós estamos orando pelo aniversário dela, que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor. Dá ela saúde para cuidar dos filhos, cuidar da sua família, e o Senhor ajuda ela, Pai. Dá ela força, meu Deus, e muito mais nós pedimos. Dá ela o Espírito Santo, Senhor, tanto ela como o seu marido, para crer em Tua palavra e obedecer, Senhor. Isso eu creio que é o melhor pedido para uma família, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos eles em Tuas mãos. A irmã Lenise, Senhor, que está em casa, abençoa ela, Senhor. Dá ela força, Senhor. Dá ela coragem, meu Deus. Dá ela fé cada dia mais, Senhor, para que ela possa passar. Eu sei que eu não vou pedir para tirar as lutas, porque isso ninguém pode. Senhor, nós temos que passar por lutas, mas que o Senhor dá ela força para passar por todas as lutas. Pai, nem só ela, mas a família, assim como nós pedimos por cada um de nós. Dá-nos força para suportar as lutas que virão. No nome do Senhor Jesus Cristo. E dá-nos um culto abençoado nessa noite, e que o Senhor possa falar no profundo do nosso coração. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os irmãos. Eu sei que estava procurando uma lâmpada, não, né? Ah, não tem, né? Então, eu li essa escritura aqui. E eu quando leio uma escritura, é claro que eu vou explicar mais, mas eu sempre tenho que ter uma base para poder explicar. Aqui nós lemos, para os irmãos entenderem melhor ainda, antes, aqui no verso 33 do capítulo 21 até o 43, nós encontramos outra parábola de Jesus. Essas parábolas aqui estavam relacionadas aos judeus, para os irmãos entenderem. Essas parábolas estavam relacionadas aos judeus. Como eles não podem participar da ceia das bodas, mas eles tinham que ouvir primeiro. Porque Jesus eles nunca foram criados para ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, no plano de Deus, antes que o mundo existisse, tinha que ser os gentios. Ele ia tirar uma noiva de entre os gentios. Mas a palavra tinha que ser pregada primeiro para eles, aos judeus. E eles tinham que rejeitar essa palavra. Mesmo rejeitando, eles rejeitam como noiva, não como pessoa salvas. Eles rejeitam como noiva de Cristo, porque Deus nunca tinha eles como esposa dele. Tá? Então, para os irmãos entender que Jesus pregava em parábola para eles não entenderem, porque eles não podiam aceitar aquela verdade, porque é aquela verdade que estava sendo pregada, é a verdade que está sendo pregada para nós hoje. Amém. E eles não podiam aceitar aquela verdade, porque aquela verdade é para a noiva dele durante as eras. Então ele pregava em parábola. Essa última parábola de 21, a partir de 43, aí ele disse assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a outra nação que dê os seus frutos. Está vendo? Quer dizer, ele já estava provando assim: olha, vocês estão aqui na terra, mas
vocês não podem participar dessa cerimônia. Quer dizer, vocês não vão entender, vocês não vão aceitar agora, vocês só vão aceitar depois. Isso quando eu voltar a trabalhar com vocês. Ainda em Atos, só para os irmãos verem, para a gente explicar esse assunto. Em Atos, no capítulo 13, eu vou ler para os irmãos aqui. Atos capítulo 13. Como nós estamos aqui para ensinar, então vamos aqui. Atos capítulo 13, a partir do verso 43. E que diz assim, 46. No 45 diz assim, ó: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, ousando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eis que pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Agora escute bem aqui, verso 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém. Então, a alegria era para nós. Às vezes, nós somos ingratos demais, porque essa alegria não deve sair. Eu creio que, eu não sei se é a irmã Maria que canta, ou tem um hino, né? Um corinho, né? Essa alegria não vai mais sair, mas às vezes só na garganta. E isso tem que ser do profundo do coração. Essa alegria não pode sair do nosso meio. Porque já que Deus, é claro, Ele sabia, e Ele tinha eles ali, porque os judeus, Jesus mesmo disse, a salvação vem dos judeus. Mas veja que ela foi transferida para nós como noiva e para ir para a ceia das bodas, porque os judeus não vão para a ceia das bodas, é só a noiva. Aí alguém pode estar pensando, não, mas não diz que está no milênio? Sim, no milênio eles vão estar, mas na ceia das bodas é só para os gentios, só para os gentios. Ainda uma outra escritura que eu creio que eu vou encontrar aqui, eu não sei se é no livro deixa eu voltar aqui, São Lucas 18, eu creio que é São Lucas 18. Deixa eu ver se é aqui, para a gente ler. Se não foi, depois eu só vou mostrar para os irmãos o próprio Jesus, porque na mensagem aqui nós vamos ler a respeito disso aqui, que eles perdem essa oportunidade porque Deus tinha essa oportunidade para nós. Então tem uma escritura que diz que nós vamos assentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Quando eles acham que era eles, mas só que é nós que vamos sentar. Aí alguém pode perguntar, mas por que nós vamos assentar? Porque Abraão já está lá. Vocês leem a mensagem rápido, que Abraão, os santos do Velho Testamento já estão na glória. Eles já subiram, estão na glória. Então, quando aconteceu o rapto aqui, nós vamos para a glória, para a ceia das bodas, e eles já estão lá. Então nós vamos sentar com Abraão, Isaac, e eles vão perder isso, porque Jesus disse, eles não foram dignos, e chamaram eles, mas eles começaram a fazer escusa, como hoje nós também vamos falar, nós no sentido de crente da mensagem, fazendo escusa, sabe? E essas escusas é um perigo de perder tudo, porque eles perderam as bodas, mas não vai perder o céu. O perigo nosso é de perder as bodas e perder o céu também. Verdade. Esse que é o problema, porque às vezes fazendo escusa, às vezes fica em casa, não vai na igreja, isso é uma escusa. Às vezes a pessoa pensa, mas não é.
e muito mais. Porque, você já pensou o que o mensageiro diz? Se você tem o Espírito Santo, você vai demorar, em outras palavras, de domingo até terça, para ir chegar lá e as portas já estão abertas para você ir adorar. Tá vendo? Então, se há uma excusa, não, eu vou ficar em casa porque eu estou cansado. Mas quem te cansa? É Deus? Deus é o descanso. Amém. Então quem nos cansa? É o diabo. Então aí nós podemos dizer assim, ó, há milhares de pessoas que estão fazendo escusas para não ir na igreja e achando que vai ser abençoado em casa. A pessoa pode ser abençoada em casa se ele não tiver oportunidade de ir na igreja. Se ele tiver um lugar para ir e ele não vai, ele nunca vai ser abençoado. Nunca. Por que os judeus, o profeta diz, por que os judeus não foi abençoado nas outras nações? Porque o lugar deles é lá na Palestina. Tá? Então já prova, ele diz, olha, um crente, um verdadeiro crente nunca será abençoado em uma denominação. Ele será abençoado exatamente na posição em Cristo. Então nós temos que tomar uma posição, e Deus nos deu a posição. Qual é a posição que Deus nos deu? A palavra. A palavra ali. Esse aqui é o melhor pão que há. Esse é o pão da vida. Tá? Esse pão aqui, por isso que o próprio Jesus falou em São João com aqueles judeus, eles mas Moisés nos deu os nossos pais o pão. Ele disse, Moisés não deu o verdadeiro pão. Ele deu o pão, e aquele pão veio do céu também, mas aquele pão, ele caía, e no outro dia ele apodrecia, e esse aqui não apodrece. Esse é vida eterna. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então a palavra de Deus não fica velha. É tanto que aquele maná que caía lá fora apodrecia, mas aquele maná que colocou na panela dourada dava vida a qualquer coisa que entrava lá. A vara seca de Arão foi colocada, no outro dia ela já tinha fruto, e ela estava seca. De um dia para o outro ela criou folhas e deu fruto, porque estava no lugar certo, onde o maná não desvanece, aonde a vida permanece. E aonde a vida permanece? Na palavra de Deus. E se você tem essa vida em você, essa vida vai permanecer. O corpo pode tomar, mas a sua vida eterna vai permanecer. E o dia que o rapto cair, acontecer, por exemplo, a irmã Nieta, como eleita de Deus, o corpo dela tombou, mas o dia que o rapto acontecer, não importa onde ela foi enterrada, aquela vida que estava lá dentro dará a ela um corpo e ela irá para as bodas. Eu não vou dizer que a teofania dela está na terra, porque isso aí seria uma tonteria. Então, a teofania dela já está na sexta dimensão. Eu estou falando sobre o corpo glorificado. A vida que está em nós é que nos dará um corpo glorificado, e para viver eternamente e comer como nós alimentamos ali, nós vamos continuar alimentando na eternidade. Amém. Desde que nós aceitamos a verdade, né? Claro, né? Então veja que ainda continua falando sobre esses filhos do reino, porque na verdade que foi chamado de filho do reino foi os judeus. Então a mensagem de perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, está escrito assim. Agora diz aqui, mas os filhos do reino, estou lendo o parágrafo 34 da mensagem, pergunta e resposta sobre Hebreus, número 1. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas. É a mesma coisa que, aí alguém fez a pergunta, é a mesma coisa que tirá-los do pensamento de Deus? Está vendo aqui? O importante é isso para nós, né? Quando foi lançado nas trevas, então aí perdeu a vida. Não é isso. Está mostrando aqui um outro quadro diferente. Porque existe, por exemplo, a virgem nessa, ela vai ser lançada na grande tribulação, mas com vida. Ela já entra com vida na grande tribulação. Os judeus
foram lançados. Quer dizer, eles não tiveram oportunidade de receber a palavra para ser a noiva, mas eles são filhos de Deus e eles vão ser parte dos 144 mil que vai estar no milênio. Mas eles, por eles não fazer parte da noiva, eles não puderam receber aquela palavra, sabe? E eles então pediram o sangue do próprio Deus, que caia o seu sangue sobre nós e nossos filhos. E desde então eles começaram tem 2000 anos que isso está acontecendo por causa do pedido deles. Deus cumpre com a sua palavra. Eles pediram, então continuou o sangue deles caindo, até que Hitler matou não sei quantos milhões de judeus e fez com que os outros não retornassem para cumprir a palavra de Deus. E eles estão lá esperando pelo Messias. E graças a Deus o Messias está aqui. Amém. Glória a Deus. E o Messias está aqui pela última vez. Verdade. Vocês têm que entender isso. O Messias é a palavra de Deus. O Messias é a maneira que você pode receber o que você precisa. É verdade. Se eu preciso de cura, e nós precisamos, a cura, porque o Messias está aqui. Amém. Se você precisa de salvação, ainda há salvação, porque o Messias ainda está aqui. Amém. A parte Messias significa salvação. Por exemplo, nós vamos daqui um pouco responder a outra pergunta sobre o anjo do Senhor, o mesmo Senhor, quem é aquele anjo do Senhor. Olha, na posição daquele anjo, por exemplo, ele não salva ninguém. Ele salva, por exemplo, deixa eu ler, já que eu comecei a entrar aqui, deixa eu ler uma escritura aqui para os irmãos verem. Em Êxodo 23, escute bem aqui, na posição daquele anjo, que é um anjo que pode aparecer, como ele apareceu para Jacó, apareceu para a mãe de Sansão, apareceu também para o próprio pai, não apareceu, mas falou com o próprio pai de Sansão. Aquele anjo, naquela posição, daquela posição ali, ele está provado aqui, ele não salva. Mas aquele anjo ia se tornar carne um dia e ele salvaria depois que ele se tornasse carne. Amém. Porque aquele anjo é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Amém. Só que naquela posição ele não podia salvar e nem perdoar, porque se ele pudesse, ele tinha perdoado Adão quando Adão caiu. Verdade. Mas ele disse: mas tu és pó e ao pó tornarás. Mas ele disse: eu mato o cordeiro até que eu venha e pago o preço por você. Glória a Deus. E o dia que eu pagar o preço, então eu te perdoo. Amém. Ou nos perdoa, como Amém. Ele está perdoando até hoje. Então, desde que o Messias começou até a igreja subir, ele ainda continua sendo Messias. Mas na posição que ele está, por exemplo, ele glorificado está numa posição. Aquela posição glorificada está esperando por mim e você glorificar para encontrar com ele. Mas na posição que ele está aqui, ele está perdoando a mim e a você. Ele é a palavra. Então ele está aqui perdoando. Então escute bem aqui, para os irmãos verem aqui uma coisa. Aqui em Êxodo 23, a partir do verso 20: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes neste caminho e te leve ao lugar em que eu tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Está vendo? É o mesmo Deus. Mas vamos lá para Isaías, para os irmãos ver Isaías 52. Aí vocês vão notar o seguinte, irmãos: aqui é que a gente vem entender a Bíblia. Olha aqui, mas ele está prometendo aqui para todos, tanto judeus quanto para nós, gentios. Ele está prometendo no 52, verso 7 de Isaías. Ele disse assim, lá diz assim, ó: não provoques a ira, porque o meu nome está nele, no anjo. Agora vamos aqui, Isaías 52, verso 6:
Portanto, meu povo saberá o meu nome por essa causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me. Amém, Jesus. Glória a Deus. Portanto, o meu povo, quem é povo dele? Não é nós? Verdade. Saberá o meu nome, quer dizer, o nome que estava naquele anjo. Amém, Jesus. Tá? Em Êxodo ainda, em Êxodo capítulo, eu creio que é 6, deixa eu voltar aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Êxodo capítulo 6 mesmo, verso 2, diz assim: falou, pois, Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Então, aí continua aqui, ó. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me fui perfeitamente conhecido. Quer dizer, apareceu a todos como o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse anjo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Deixa eu ler mais uma escritura. Zacarias capítulo 3, só para os irmãos verem aqui, como nós estamos já entre no caso do anjo. Então vamos aqui, Zacarias capítulo 3, escute bem aqui. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então o anjo do Senhor é o mesmo Senhor. Amém. E ele repreende, e ele, Satanás, você já viu, né? Quando vê esse Senhor aqui é Miguel. Você sabe que Miguel é Cristo. Amém. E Cristo é o anjo. E Miguel é exatamente o que Satanás respeita. Verdade. Quando Miguel chega, Satanás, sabe, baixa a cabeça e não dá uma palavra. Mas quando o Messias estava aqui, está vendo a diferença? E o Messias é o próprio Deus. Mas quando o Messias estava aqui como homem, ele tentou ele, provando que ele tenta eu e vocês, mas nós somos mais do que vencedores. Porque aí o Miguel, ele não pode tentar, porque quando Miguel chega, a única coisa é baixar a cabeça e ir embora. Mas quando Deus estava em carne, ele chegou perto dele e já começou. Tá mostrando, tá vendo? Assim, ó. Tá vendo? Você está com fome, faz daquelas. Ó. Por que ele não fez então, né? Tá? Mas ele queria que Jesus fizesse alguma coisa para ele. Mas por que ele não fazia? Ele não tem poder, né? Ele sabia que Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães, mas ele queria que Jesus fizesse a vontade dele. Mas só que Deus não faz a vontade de ninguém, Deus faz a sua vontade. Então ele tentou, não deu conta, foi indo até, e era uma luta, porque às vezes, irmãos, é uma luta hoje. Se nós não tiver cuidado, nós fazemos a vontade do diabo, mesmo lendo mensagem e Bíblia. Se a gente não tiver cuidado, ainda faz a vontade do diabo. Então ele tentou de todas as maneiras. Ele falava uma coisa, Jesus fala, também está escrito. Porque o diabo cita a Bíblia, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então quem era Jesus? Deus. E quem era que o diabo estava tentando? Deus. Você já pensou? Muitas pessoas não creem que Jesus é Deus. Já pensou uma coisa dessa? Mas Jesus é o próprio Deus. Só que nessa posição ele salva. Nessa posição de ser como ele veio, como homem, é o caso dele ser o Messias. Por que aquela mulher, por que os fariseus, aqueles grandes homens, não reconheceram Jesus? Porque eles não tinham nada lá dentro. Você precisa de ter algo dentro de você. Sabe o que é? Ter Deus para reconhecer Deus falando. Verdade. Primeira coisa é ter Deus dentro para reconhecer o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Amém. Quer dizer, chamaram Jesus de Beelzebul, mas ele diz: mas convém que eu vá a Samaria, porque lá tinha um eleito, ou alguns eleitos. Convém que eu vá a Samaria, depois que os judeus já tinham rejeitado. Quando chegou lá,
Como homem, a mulher já queria descartar logo. Ele pediu, quer dizer, me dá água, eu estou com sede, eu estou precisando. Aí ela logo falou assim, você sabe que há uma segregação entre nós e vocês. Por que você está me pedindo água? Mas ele diz, mas se você soubesse quem está pedindo água, você pediria a ele água e ele te daria água e salto dessa vida para outra. Glória a Deus. Aí, por causa da sementinha lá, aquilo foi despertado. Tá vendo? E porque aí logo ela falou assim, não, olha, os nossos pais sempre ensinou para nós que o Messias vem, quando ele vier ele vai fazer essas coisas. Ele disse, eu sou eu que estou falando com você. Tá vendo? Precisou de mais argumentos? Nada. O que aconteceu foi que ela foi correndo, largou até a água para trás, foi lá na cidade avisar. Aí eu encontrei um homem que falou tudo que eu fiz, será que não é o Messias? Aí aqueles que chegaram e disseram assim, nós, não é porque ela falou não, é porque nós cremos mesmo, nós cremos no que o Senhor está fazendo, a maneira que eles chegaram lá, não precisou nem tanta explicação dela não. Porque tem gente que fala assim, mas foi a primeira que pregou. Não, ela não estava lá pregando não, ela deu um testemunho da verdade. E eles chegaram e creram também. Por quê? Por causa da semente. Tão importante, irmãos e irmãs, é a semente de Deus em nós. É a vida de Deus em nós. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Nada. Nós não podemos fazer nada. Nós podemos até trabalhar aqui e tudo, mas como os ímpios trabalham. Mas vida eterna depende totalmente dele. Verdade. Depende totalmente dele. Deixa eu ler. Eu falei que ia ler e não li a mensagem. Então, os filhos do rei, como eu estava falando, então, aqui nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas não ímpias. Nós vamos considerar 3 tipos de pessoas salvas aqui, que é a noiva, a virginécia e os judeus. Então, primeiro Jesus chegou a eles e ofereceu a ceia das bodas, eles rejeitaram. Depois Jesus chegou e falou, vai agora, então vai entre os gentios, chama mancos, aleijados, chama tudo, chama pecador, chama tudo. Eu quero a minha ceia cheia. Isso, irmão, por isso que eu quero explicar, porque você vai entender que tudo é parábola. Parece dizer que chegou uma pessoa lá no céu sem vestes nupcial. Não tem jeito a pessoa chegar lá no céu sem as vestes. Nós vamos chegar lá com as vestes. E quem dá a veste é o próprio esposo. Aleluia. É ele que dá. Você sabe o que é a vestimenta da noiva? O Espírito Santo. Verdade. É o novo nascimento. Verdade. E é ele que dá. E ele dá aqui. Verdade. Sabe? Então não tem jeito de você chegar lá sem as vestes nupcial, porque lá só chega salvo e aqueles que realmente foi transformado. Verdade. A virginessa não vai ser transformada. Então é uma parábola dizendo para provar que há um grupo, muitos são chamados e poucos escolhidos. Esses poucos são a noiva e os demais que vão ficar. Como o profeta diz, que hoje as 10 virgens são um pano como esse aqui, todas elas estão nesse pano aqui, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Mas o profeta explicou para nós, ele disse, é como uma mulher que costureira, ela compra um pano para fazer um vestido. Quer dizer, isso seria cristã, né? Porque o mundo aí não, né? Uma cristã compra um pano e desde que ela compra aquele pano todo é santificado, porque ela comprou para fazer um vestido para ela. Verdade. Amém, meu Deus. Então quando ela compra, aí ela pega e corta o modelo do vestido no pano. Aquele modelo do vestido é a noiva. Verdade. E aquele resto do pano é a virginessa que vai ficar. Verdade. Por isso que o mensageiro explicou isso para nós. Ele diz, aqueles que vão ficar é tão santo quanto os que subiram. Verdade. Só que vai ter que passar pela graduação.
Aí parece que fica um pensamento na cabeça. Mas por quê? Porque ele fez com os judeus também. Ele tirou as bodas do judeu e deu para nós. Verdade. Agora ele tira as bodas da virginessa e deixa ela, porque ela não vai para as bodas. Ela vai ficar aqui e morrer na grande tribulação para ter parte na segunda ressurreição. Verdade. Para ela morar na terra depois de purificada. A noiva continua com ele, vai para o céu, volta para o milênio, continua com ele, porque ela é eterna nele. Ela foi escolhida nele antes que o mundo existisse, não havia nada. Ele escolheu ela. Então uma unha dessa aqui é parte da noiva. Amém. Ah, eu posso ser essa unha aqui só. Amém. Mas eu vou fazer parte dela. Então, aí, essa parte, então, é o caso aqui. Quer dizer, essa parte, muitos são chamados e poucos escolhidos. Escolhido para quê? Para a noiva. A noiva são poucos. Mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Amém, meu Deus. Que já pensou fazer parte do pano? O importante é fazer parte do pano. Glória a Deus. Tá? Porque se você faz parte do pano, você é salvo. Amém. Tá? Mesmo que você não é parte do vestido, mas você é parte do pano. Amém. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender. A Bíblia, a mensagem é clara. Então deixa eu ler um pouquinho aqui. Deixa eu ler aqui agora. Então diz aqui, não seria isto a mesma coisa? Quer dizer, a pessoa perguntou se essas pessoas seriam tiradas do pensamento de Deus. Agora, você está se referindo aqui à ceia das bodas. Agora, os filhos do reino, como foi perguntado aqui, os filhos do reino são judeus e eles foram lançados nas trevas também. Por que eles foram lançados nas trevas? Porque eles não fazem parte das bodas. Mas tinha que ser pregado para eles primeiro, para eles rejeitar, e na rejeição deles nós aceitaríamos a palavra. Amém. Aí você vai notar como que era isso. Quando Jesus estava aqui na terra, aquela mulher sírio-fenícia era uma gentia. Como Jesus estava na terra naquele tempo como filho de Davi, então aquele filho de Davi era só para os judeus. Enquanto o ministério dele estava ocorrendo, era para os judeus. Então aquela mulher sírio-fenícia começou a gritar e falar como se fosse judia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nem olhava para ela. E continuou, e ela gritando, até que o discípulo falou com ele: Senhor, despede a mulher, tem tempo que ela está gritando, despede ela. Ele parou, esperou por ela, esperou. Quando ela chegou, eles estavam falando com ela assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Está vendo? Quer dizer, essa primeira pregação é para eles, não é para você. Como nós somos considerados, porque só existe 3 raças de gente na terra. Olha, os judeus vieram de Sem, são os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Os judeus vieram de Sem. Os samaritanos vieram de Jafé. E nós, gentios, nós viemos de Cão. Está vendo? De Cão. Então, quando Jesus falou com ela, falou assim: não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela, como eleita de Deus, porque o eleito não escandaliza com nada. Não escandaliza com nada. Quando você vê uma pregação dura, que a pessoa vai embora, você pode saber. Mas você viu que a pregação precisava de uma pregação mais dura do que essa? Chamar ela de cachorrinha. Mas aí ela voltou para ele e disse: Senhor, aí sim, como ele é Senhor de todos, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí ele só voltou para ela e disse assim: eu nunca vi tanta fé, nem Israel vi tanta fé como essa. Está vendo? É isso que nós precisamos. Mesmo que nós somos considerados da parte de Cão, mas graças a Deus, o sangue nos libertou. Amém. Claro.
Nós podemos ser particão aqui, como gentil, gentil na carne, mas no espírito nós não somos gentios, nós somos do reino do céu. E como nação, né, brasileira, qualquer coisa, isso é daqui, mas nós somos do reino. Aleluia. E nós cremos que nós vamos para a ceia das bodas. Então aí ele continua mais um pouquinho, ele disse aqui: e foram lançados nas trevas exteriores, e eles passam pelo tempo do choro e lamento e ranger de dentes, e eles foram lançados nas trevas, porque isto daria a você e a mim um tempo para arrepender. Amém. Viu o quê? E se eles aceitam, nós estávamos perdidos. Mas Deus já tinha um plano, tinha que rejeitar, eles iam rejeitar. E é por isso que até um dos mensageiros de Deus, Martinho Lutero, deu uma profecia errada. Tá? Martinho Lutero falou uma coisa, é claro que Deus não levou em conta isso, mas Martinho Lutero chegou a falar que os judeus eram anticristo, que tinha que ser varrido da terra. Mas Deus não aceita, Deus não, assim, isso passou. Isso passava, você sabe que muitas coisas passaram nas eras, mas hoje não passa. Verdade. Hoje uma palavra mal falada é fim. Hoje nós estamos no fim, e hoje a palavra é plena. Você sabe que nós estamos na plenitude da palavra. Você sabe o que é plenitude? Toda palavra foi completada. E se toda palavra foi completada e a plenitude, quem está aqui então? Deus. Então não é parte mais da palavra. Porque em Lutero era parte da palavra, João Wesley e todos os demais era parte da palavra, porque foi chamada de os ofícios, que era chamado, por exemplo, justificação, é uma obra do Espírito. Santificação, uma obra do Espírito. Está vendo? Mas hoje é o Espírito Santo mesmo aqui. Ele está aqui para nos ajudar. Ele sabia que essa era seria mais desgraçada, mais miserável. Ele sabia disso. Então o que ele fez? Ele mesmo desceu para nos ajudar. Sabendo que a obra de Satanás nessa era é pior do que no passado. Como eu comecei a pregar, não sei se foi quinta-feira, eu falando sobre isso. Eu estava falando sobre isso. Olha, no passado, por exemplo, na era das trevas, Roma matou 68 milhões de protestantes, e as pessoas tinham certeza que fosse em qualquer ataque daquele, eles iam para o céu. Mas aí Satanás descobriu que aquilo não era bom para ele. Então nessa era agora ele tem a Bíblia na mão de todo mundo, porque ele sabe que isso aqui é a melhor coisa para todo mundo ir para o inferno, é ter Bíblia na mão sem revelação. Tá? Esse que é o problema. Hoje o ataque dele não é contra a Bíblia, é leia a Bíblia. Tá? Esquece a revelação e leia a Bíblia. Esse é o ataque dele, porque hoje fica muito mais fácil a pessoa ir para o inferno, porque tudo vai assim, eu tenho a Bíblia na mão, mas se Bíblia na mão não vai resolver nada. A Bíblia no coração é que vale. Você tem que ter a Bíblia revelada em seu coração. Porque Bíblia na mão, se fosse assim, todo mundo vai para o céu. Está cheio. Mas não é isso, irmão. É a revelação da palavra. Isso é para poucos. Uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos é isso aqui, ó. Escute bem o que eu vou falar. Vocês notam que aí, vocês vão notar que essas duas partes, vocês notam que eu disse aqui como sobre o pano, sabe? E Jesus falando assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha, você vai notar que a maioria que está na mensagem vai ficar para a grande tribulação. Vai ficar. É a minoria que vai sair. É a minoria. E essa minoria são aqueles que têm a verdadeira revelação da mensagem. Verdade. Esses é que vão sair. Os demais não vão. Eles vão ficar aqui. Lê São Mateus 25,
os irmãos veem uma coisa. Mas à meia-noite se ouviu um clamor. O que é meia-noite? A era de Laodiceia. Mas à meia-noite se ouviu um clamor. O que é o clamor? A mensagem. E quando o clamor veio, aquelas 10 virgens levantaram. As 10, não foi as 5 não, as 10. Mas a preocupação das outras era querer saber de outro, ao invés de ir na igreja ouvir. A preocupação delas era essa. Se bem que elas, ao invés de ir comprar o azeite, comprar no sentido sem dinheiro e sem preço, né? No lugar que estavam vendendo, elas foram na própria noiva, no próprio membro, dizendo: dá-me um pouquinho do seu azeite. Mas aquela que tinha falou assim: olha, esse azeite é suficiente só para cada membro. Cada membro recebe o tanto certo. Eu não posso dar do meu. É você que tem que ir lá comprar. É você que tem que adquirir para você. Verdade, meu Deus. Então Deus não tem neto, Deus só tem filho. Amém. Deus não tem neto. É como dizer no passado da mensagem, falando assim: mas vai chegar uma hora que nós vamos falar a palavra, vai chamar os filhos. Deus está falando a palavra e já está chamando os seus. Verdade. Verdade. Não tem, essa ideia é falsa. É verdade. Os pais vão falar e chamar os filhos. Não, os pais não, o pai. Amém. Vai falar e os filhos virão. Amém. E esse pai é a palavra, esse Verdade. pai é Deus. Verdade. Ele já está falando a palavra. Amém. Ele está chamando os seus filhos. Como ele não tem neto, então os filhos dos crentes têm que ser crentes também. Amém. Tem que ser filho de Deus também. Amém. Então agora uma coisa nós podemos pedir: Senhor, salva a nossa família. Amém, meu Deus. Mas aí essa família tem que aceitar a salvação. Verdade. Não é porque eu falo e isso vai acontecer. Então vou pedir, é um pedido que nós fazemos. Mas esses filhos têm que aceitar. Verdade. Ou então obedecer. Já que Deus não tem neto, então cada um tem que fazer por si. Porque o sangue foi derramado para cada pessoa aceitar aquela vida. Aleluia. O sangue foi derramado para aceitar aquela vida que estava no sangue. E a vida que estava no sangue é o Espírito Santo. Amém. Então, deixa eu ver, quase que, deixa eu ver quantas horas já é aqui. Mas eu vou mais um pouquinho, né? Pode, né? Amém. Amém. Então tá. Então diz aqui, deixa eu, porque assim daria a mim e a você um tempo para arrepender, mas eles nunca foram tirados do pensamento de Deus. Eles também nunca foram tirados do pensamento de Deus. Tanto os judeus quanto a virginessa, Deus pensou nesse povo também, só que Ele nunca pensou neles para ser a noiva dele. Então por isso que nós temos que entender isso. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os poucos são a noiva. A noiva é a minoria. A noiva é a minoria. A noiva faz parte do corpo dele. Amém. Tá? Então esse corpo dele não vai sair daqui faltando membro. O dia que o rapto acontecer é porque o corpo já está completo. Amém. Aí o rapto acontece. Amém. Quando? Eu não sei. Pode ser até à noite, não sei. Pode ser amanhã de manhã, não sei. Mas vai acontecer. Verdade. Aí é que vai os outros que estão. Aí você nota uma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Você nota como que isso é muito claro em São Mateus aqui, ó. 25. Eu vou ler a partir do 25 aqui. Diz aqui, ó. Deixa eu ler bem rapidinho, desde do primeiro verso aqui. Que diz assim, ó. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Você viu o quê? Quer dizer, elas tinham uma vasilha, ainda tinha lâmpada e ainda tinha vasilha para colocar azeite. As prudentes, quer dizer, elas são sábias, elas não deixam azeite faltar. Aleluia. E o azeite é adquirido pela pregação da palavra. Aleluia.
Quanto mais você ouve, mais azeite você tem. Então diz aqui: e tardando o esposo, tosquenejaram todas, quer dizer, durante as elas dormiram, né? Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, quer dizer, agora na era de Laodiceia, ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Agora, escute bem aqui o segredo para os irmãos entenderem. As virgens recebeu o azeite diretamente do esposo. Amém. As virgens. Mas as outras acharam que é a igreja que pode dar o azeite. Eu ia pregar um assunto sobre isso aqui. Eu ia pregar um assunto sobre isso. Satanás hoje trabalha com o nome de igreja. Viu? As outras foram diretamente na igreja, querendo azeite. Mas as prudentes foi diretamente no esposo, que pode dar o azeite. Amém. Então, aí, depois que o rapto acontece, aí as não prudentes vai direto no esposo. E aí ele diz: ó, a porta está fechada. Olha pra você ver. Agora, a troca de palavra aqui. Agora, depois que o rapto acontece, aí elas correm no esposo. Escute bem aqui, E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Glória a Deus. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. A outra palavra que os irmãos têm que entender: porque elas não podem ser amaldiçoadas, porque elas são salvas. Em outras palavras, eu não vos conheço como noivo, então a porta está fechada para vocês. Eu não conheço vocês como noivo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Verdade. E o Filho do Homem já está aqui. Verdade. Você viu aqui? Não é o caso que as pessoas: mas a hora que ele vier. Não, ele está falando para vigiar, porque o azeite só é obtido pelo Filho do Homem. Verdade. E o Filho do Homem é Jesus Cristo. Amém. O Filho do Homem é o Messias que dá o azeite. Verdade. Meu Deus. Quando ele vier nas nuvens buscar os eleitos, não tem mais azeite. Ele vem buscar aqueles que já têm o azeite. Verdade. Aqueles que adquiriram o azeite pela mensagem do Filho do Homem. Verdade. Olha, vocês notaram aqui? Vigiai, pois. Vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Agora, você sabe, quando ele vem lá para buscar, ele é o Filho prometido. Verdade. E ele aqui é o Filho do Homem. Verdade. Como as pessoas, como hoje nós estávamos comentando muito sobre isso aqui, sentado ali, as pessoas na mensagem, por falta de pregador, os membros não estão entendendo a mensagem. Mas só que os membros têm que entender, porque os pregadores têm o direito e é obrigação deles pregar isso para a igreja. Provar, como nós estávamos falando, William Branham é um homem tão especial na terra que o perfil dele na pedra, como eu estava falando hoje, ele pregando a mensagem, Senhores, é esse tempo, ele falando da pedra, a pedra que guardava o segredo também. Ele disse que aquela pedra foi construída lá em Gênesis, foi criada em Gênesis. Verdade. E guardava esse segredo que hoje está aqui. Você lembra que ele pegou uma alavanca e cortou a pedra e lá estavam as escritas que só alguém tinha que interpretar? Tá?
E por que também o perfil de William Branham na pedra que foi criado em Gênesis? E aí? Então ele não é um homem especial na Terra? Verdade. Ele é um homem especial na Terra. E por que ele encontrou com os próprios animais que foi criado antes da fundação do mundo, encontrou lá na sexta dimensão? Aleluia. Quando ele chegou lá, aquele cavalo que ele tinha aqui estava lá, Verdade. provando que só esse homem podia revelar esse segredo para nós. É verdade. Na mensagem Shalom, eu estou com ela ali, a mensagem Shalom, ele pregando e falando sobre os acontecimentos hoje, ele diz: quando Jesus estava aqui na terra, no meio da Bíblia, ele não podia criar. Agora alguém pode pensar, mas não é Deus? Sim, só que no meio da Bíblia ele não podia criar, porque ele já é criador, já tinha criado. Verdade. Só que lá no passado aquela criação caiu, e ele estava no meio da Bíblia para salvar a sua criação. Mas quando ele chega no final da Bíblia, o próprio mensageiro diz: ó, no meio da Bíblia ele não pôde criar, mas agora ele pode falar e criar. Amém. Porque ele é o mesmo Deus que estava lá em Gênesis. É verdade. Está vendo aqui? Glória a Então Deus. essa palavra aqui pode te criar. Amém. Pode criar um corpo para você, Glória para a mim, Deus. para aqueles que querem, para aqueles que creem. Amém. Então essa mensagem é para liberar essa vida que está dentro de nós. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Amém. Glória a Deus. Essa vida é liberada, irmãos. Isso é igual uma planta. Se você plantar, por exemplo, está chovendo ali, planta um feijão, um milho ali para você ver se ele não vai nascer, porque caiu a chuva nele. Essa chuva que está caindo agora é para essa semente sair daqui. Essa chuva espiritual é para a semente verdadeira sair da casca. Isso aqui é casca. Dentro tem todo mundo sabe disso. Você planta um feijão, mais ou menos com 7 dias, vai lá e olha para você ver se a casca velha não está na ponta da vida. Verdade. A vida estava dentro do feijão, a casca velha subiu e vai morrer. Mas a vida que estava lá é uma nova vida. É a mesma coisa que nós estamos aqui. Essa vida velha vai terminar aqui, mas essa vida velha tem que ouvir o Messias falar. Amém. E nessa vida velha é que nós temos chance de arrepender. Na nova vida é só aos arrependidos é que vai. Então não existe uma nova vida para arrepender. Existe essa vida velha que nos dá o direito de arrepender. E eu creio que nós estamos fazendo isso agora. Deixa eu responder mais pelo menos uma pergunta aqui. Olha, sobre as pedras, por exemplo, aquelas pedras lá. Deixa eu aqui mesmo na mensagem, eu respondo rapidinho agora. Pedras, o que significa aquelas pedras? Pedra de jaspe, aquelas que estavam lá. Aqui, os irmãos depois podem ler a mensagem futuro lá, a partir do parágrafo 286, que está escrito. O que a gente tem que entender é o seguinte: tudo foi construído por Deus assim, em 3. Deus é perfeito em 3 manifestações. Não é que Deus é 3 pessoas, mas Deus é perfeito em 3. Quer dizer, Pai é o que nos criou, Filho é o que nos redimiu, Espírito Santo que mora em nós. A mesma pessoa. Não é isso? A Bíblia, por exemplo, a primeira Bíblia foi no céu. O zodíaco é uma Bíblia. A segunda Bíblia foi a pirâmide de Enoque. E muitas pessoas não sabem o que construiu a pirâmide. Não existe máquina para construir. Até hoje não existe uma máquina que pode construir uma pirâmide daquela. Então quem construiu a pirâmide? Enoque, pela palavra falada. Amém. E aquela pirâmide era a segunda Bíblia de Deus. Aleluia. E vocês lembram bem que a pirâmide de Enoque não tem a pedra de coroa. Verdade. Ela tem 7 degraus, que seria 7 eras da igreja. Verdade. Mas a pedra de coroa não tem. Mas agora nós temos a terceira Bíblia, que é essa palavra escrita aqui. E o que completa a pirâmide é a mensagem. A mensagem é a pedra de coroa. Amém. Os 7 degraus é para subir até a presença do rei.
Amém. E Jesus é o rei que está aqui. Ele é essa pedra que agora completou. Então os irmãos começam a ler aqui a partir do parágrafo 286, que vai encontrar sobre tudo isso. Mas ainda, aí pode ler até o 296, onde diz aqui, falando sobre as pedras, o que significa aquelas pedras de jaspe e tudo mais. Diz aqui, eu vou ler só uma parte aqui que dá para a gente entender. Diz assim, ó, agora, a cidade não descansa sobre o muro, porque na verdade João diz que é um cubo. Tanto a altura como a largura é igual, mas não tem nada a ver com isso. Por isso que ele mostra isso pela pirâmide. A pirâmide, por exemplo, quando o sol sai, não tem sombra nela. Olha o tamanho que é a pirâmide, mas não dá sombra em lugar. Então, essa cidade, a Nova Jerusalém, ela é como uma pirâmide, mas ela é tão grande e a distância é tão longa que ela vai ter mais ou menos 2.400 quilômetros de tamanho de cidade. E ela é uma pirâmide. Então, se estiver indo para ela, porque hoje, às vezes, se você andar até, eu, por exemplo, se andar 2 quilômetros, chego lá cansado. Mas talvez você pode andar esses 2.000 quilômetros andando e nem sente, que é como se estivesse assim, até chegar no topo da pirâmide, que é essa cidade. É claro que nós vamos andar e tudo mais, mas, irmão, a coisa vai ser tão fácil que se você quiser apressar a sua viagem de 2.500 quilômetros, você chega lá na hora. É só pensar assim, é claro que não vai nem ter pressa, porque ter pressa na eternidade para quê, né? O profeta disse que vai sentar para conversar com o irmão 500 anos depois vai sair. Já pensou conversar 500 anos? Né? Então não vai ter pressa, né? Então essa cidade de 1.500 milhas, ela não pode fazer isso, quer dizer, descansar no muro, quer dizer, não existe um muro assim. Aí deixa eu ver só mais embaixo aqui, então diz aqui, ó. E é como as portas da velha cidade de Jerusalém lá, né? Você entra pelo muro para isso tem um tanto de resistência aqui, e tem seus muros, fundamentos, de cada um tinha uma esmeralda e diferentes pedras, as quais representavam as 12 tribos de Israel. Então aquelas pedras representam as 12 tribos de Israel. E a cidade tem 12 portas, e as 12 portas também representam os 12 apóstolos do Cordeiro também, sabe? Então essas pedras representam as 12 tribos de Israel, né? Então essa é uma pergunta, depois a gente pode até pregar sobre o assunto. Agora vamos aqui, mais uma aqui. É sobre os anjos. Vamos agora sobre os anjos. Quem são esses anjos? 2 Pedro, né? Deixa eu ver. Eu quero ler para os irmãos verem aqui. Daqui a pouquinho nós vamos terminar, tá, irmãos? Tá? Aí eu creio que eu encontro aqui. Não preciso nem de olhar ali. Está escrito aqui no 2 Pedro. Creio que é. Acho que é isso mesmo aqui. 2 Pedro 3, verso 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levá-los a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Deixa aí agora nos anjos. Agora, deixa eu. 2 Pedro, né? Eu estou lendo 1 Pedro. Então vamos aqui. 2 Pedro 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservada para o juízo.
Agora esses anjos aqui eu vou mostrar para os irmãos, como hoje aqui, ó, que Deus me livre que isso aconteça comigo. Eu sou pregador. Esses anjos aqui você pode notar que está com letra minúscula. Esses anjos aqui, ó, vou mostrar pela mensagem. Esses anjos eram aqueles pregadores que pregavam contra a mensagem de Noé. E eles foram para o inferno. Anjos é porque eram pregadores. E eles, e os espíritos que eles pregavam, é claro que eles não estavam lá em carne, mas esse espírito que está ali, os espíritos que estavam lá, como eu já peguei, os irmãos entendem, espírito, alma, teofania, é a mesma coisa. Espírito, por exemplo, falar, Deus, Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. Essa mesma mensagem que eu li aqui, pergunta e resposta sobre Hebreus, número 1 e número 2, fala que ele chegou lá em teofania e pregou para aqueles que estavam em teofania. Porque aquelas pessoas foram criadas antes da fundação do mundo, e eles faziam parte do grupo, e é por isso que nós estamos aqui nessa terra, pela graça de Deus, crendo que somos salvos. Porque muitas pessoas estão na terra hoje, estiveram lá antes que o mundo existisse, que adorava a Deus e deixou de adorar a Deus e vem para cá e não adora a Deus. E eles são condenados, porque a única maneira de Deus julgar a pessoa é pela carne. Nós estamos sendo julgados por essa palavra. Todo mundo é julgado por alguma coisa, mesmo por uma árvore ali. Se a pessoa nunca leu a Bíblia, talvez uma árvore daquela ali serve para julgar ele. Verdade. Sério, como aquela mocinha que aquele homem incrédulo, que estava incrédulo demais, falando assim que ele não cria em Deus, a mocinha pegou uma folhinha e mostrou para ele. Falou com ele assim: o que o senhor fala de mim? Quem criou essa coisinha aqui? Aí a pessoa perde o argumento. Verdade. Tá vendo? Então, às vezes, até uma folha de capim pode converter uma pessoa, então manda ele para o inferno. Até uma árvore. Então, o que nós temos que entender é isso. Eu poderia mostrar aqui para os irmãos. Todas as pessoas no passado eram adoradores. As teofanias das pessoas que viveu com Deus milhões de anos antes. Satanás, por exemplo, ele é um dos maiores seres criados, sabe? Um dos maiores seres criados foi ele. Ele foi criado para ser a mão direita de Deus. Ezequiel 28. Tudo que Deus tinha, ele dominava. Mas Deus já sabia que um dia ele ia revelar, tá? Ele ia revelar, e ele revelou. E quando ele revelou, ele fez com vários lá rebelasse contra Deus também. Então o que Deus fez? Chutou ele com todos. Então eles tomaram uma posição, uma dimensão, e daquela dimensão eles vêm da terra. Através da mulher, claro, todos nós temos que nascer através da mulher. Mas aqueles que ficaram com Miguel, com Cristo, também têm que nascer através de uma mulher. Mas aqueles que não rebelaram contra Cristo, foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário, liberou essa vida para essas pessoas que não rebelaram contra Ele antes. E essa vida já está depositada no coração delas. Nos demais não tem, porque em Efésios capítulo 2 tinha que ficar escrito: todos nós por natureza somos filhos da ira como os outros também. Todo mundo filho da ira. Por quê? Porque Deus fez com que todos viessem nessa posição. Mensagem não sabeis, está escrito lá também, dizendo assim, ó: nós estamos aqui não pela vontade perfeita de Deus, mas pela vontade permissiva. Deus permitiu que nós viéssemos assim, porque Ele é que faz a mudança. E a mudança seria exatamente que todos nós temos uma alma, eles têm, nós temos. A única coisa que faz mudança é Deus. Amém. Quando você escuta a verdade, Deus muda a sua alma. Aleluia. A alma é a natureza do Espírito. Amém, meu Deus. Então
Então, se nós todos somos, pela natureza, era filho da ira, então o que ele faz? Ele tira a nossa natureza e coloca dele. E a natureza de Deus é obedecer. Amém. Aí nós somos obedientes porque Deus está em nós. Amém. Se Deus não estivesse em nós, nós estaríamos pior do que. O profeta chegou a falar, nós seríamos pior do que os bêbados lá fora. Então a diferença é essa, que ele faz essa mudança. Você ouviu a verdade? Para provar se você é ou não é aqui. Se tem uma sementinha aqui, aí a natureza é mudada completamente. Aí você que estava andando para lá, você vai para lá. Verdade. Aí você muda de caminho, você muda de rumo. Você que estava caminhando, estava descendo, aí você começa a subir. Porque esse Deus que está aqui te dá algo cada dia para você subir. Cada dia que você tenta fazer alguma coisa e vai melhorando, você vai melhorando, melhorando. Daqui um pouquinho você está lá em cima, não sabe nem como chegou, mas foi a graça que te levou. Amém. Glória a Deus. Então veja aqui uma coisa. Eu poderia ler para os irmãos isso, mas eu quero ler primeiro só sobre esses pregadores lá no passado. Está aqui, ó. Perguntas e respostas número 3 de Hebreus. Está aqui, ó. Está escrito aqui, ó. O profeta falando sobre essas pessoas lá, quer ver? Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, isto é, poucas. 8 almas se salvaram pelas águas. Agora, se você observa aqui, eu acho que este pregador tem algo aqui em linha. Será respondido, quer dizer, é uma pessoa que está fazendo pergunta, um pouco mais tarde. Pedro 2,4. Se você observar, pois se Deus não perdoou aos anjos, como é anjo? Como é soletrado? Com um A minúsculo. Veio? Agora, aqui, os espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, os mesmos anjos eram homens mensageiros, pregadores, e Deus não perdoou quando estava pregando nos dias de Noé. Entendeu agora? Espírito e anjo. Alma, qualquer coisa que você pensar, é a mesma coisa. Alma é a natureza. Se nós todos tínhamos natureza mundana, e Deus entra com sua alma, tem uma mensagem que diz que a alma de Deus, Deus veio. A alma significa teofania. Então, quando Deus veio em teofania na pessoa de Melquisedeque, está vendo? Melquisedeque é Deus, e Melquisedeque é teofânico. Então aquele Melquisedeque se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e morreu no nosso lugar. E quando ele morreu no nosso lugar, a alma dele, a vida dele foi repartida para nós. Amém. Porque ele também morreu, ele não era pecador, mas está escrito que ele morreu levando os nossos pecados. Glória a Deus. Então, se não fosse os nossos pecados, ele não teria morrido, mas ele morreu carregando os nossos pecados. E a Bíblia diz, por fraqueza. Você já encontrou fraqueza em Deus? Não, mas só qual é a fraqueza que ele tinha? A minha e a sua. Verdade. Então ele morreu, foi lá e morreu na cruz do Calvário. Para quê? Para liberar a vida dele, para mudar a minha natureza. Glória a Deus. Assim não vivo eu, mas Cristo. Amém. Está vendo? É o que Paulo ensinava isso o tempo todo. Ele falava assim, ó, miserável homem que sou. Quer dizer, quando eu quero fazer a coisa certa, não dou conta. Tá? E às vezes quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Você sabe quando está fraco, você fica forte? E quando você está fraco, você lembra do forte. Verdade. Você lembra de Deus e Deus se fortalece. Aleluia. Mas se você ficar forte demais, Deus, aí você esquece do forte. E aí você pensa, eu sou. É igual o pregador, né? O pregador que estufa o peito e fala, eu sou tal, fulano de tal. É isso. Então, quando ele faz assim, Deus deixa ele. Se ele cair num fracasso um dia e ele for perdoado, aí ele vai lembrar que existe um Deus que é forte e aí ele pode levantar. Amém. Mas se não, ele vai só caindo.
ele vai só caindo. Então, todos nós temos que entender, pregadores, pastores, nós temos que entender uma coisa: nós não podemos ser arrogantes. Verdade. Nós, a própria Bíblia diz que nós somos piores que vocês. Verdade. Em Hebreus está falando, nós somos rodeados de fraqueza. Por que nós somos rodeados de fraqueza? Porque se eu não tivesse fraqueza, eu não ia compadecer ou te dar um conselho. Verdade. Então, eu sou rodeado de fraqueza exatamente para isso, para saber como aconselhar você. Só existe um que não tem fraqueza e morreu no nosso lugar, que é Jesus. Esse nunca teve fraqueza no sentido de ser Deus, mas levou sobre si os nossos pecados e cravou na cruz do Calvário. Verdade. E deixou aquele corpo ali, até que ele foi lá nesse lugar para pregar para esses rebeldes. Depois ele voltou e tomou aquele corpo e ressuscitou. Glória a Deus. E quando aquele corpo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Eu vou só mais uma aqui, por exemplo, aqui, ó, Hebreus 6, só para os irmãos verem como nós estamos falando dos rebeldes, né? Então vamos saber um pouquinho sobre os rebeldes aqui ainda, Hebreus 6, essas pessoas rebeldes. Vocês notam aqui uma coisa: esses que recaem aqui são exatamente os que já caíram lá. Agora eu tenho que ler outra mensagem aqui, deixa eu voltar aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. Aqui, tá isso. Aqui no 80, da mesma mensagem que eu li, perguntas e respostas número 3. No 88. Ali os anjos, aí ele falando, e Deus, e o Espírito que se une com Deus é um Espírito. Isso é correto. Agora, o Espírito de Deus que habita na igreja é o Espírito que veio do céu e que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo. Glória a Deus. Está vendo? Então esse Espírito que habita com Deus hoje é aquele que já rejeitou a mentira lá. E rejeita a mentira aqui. Amém. Então aqueles que aceitaram a mentira lá, aceitam a mentira. Continua no mesmo patamar. E Deus só muda a natureza daqueles que rejeitou a mentira lá. Verdade. Aí ele chega aqui e muda a natureza dele. Então ele disse aqui, que rejeitar aqueles que... Então ele disse aqui, e aquele Espírito teve que tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Ele teve que vir em carne como os outros fizeram. E todos eles foram colocados em um jugo de igualdade. Todos os Espíritos, todas as teofanias, todos aqueles que estiveram lá. Porque na verdade os eleitos ainda estão lá, na sexta dimensão, tá? No sentido teofânico. Mas aqui, quando nós tomamos esse corpo, Deus habita, né, no coração. Amém. Tá? Porque a vida veio foi dele. Ele que derramou o sangue. Então, quando o sangue foi derramado, então a vida dele habita no coração por causa da teofania sua que não caiu. Amém. Então, aí diz aqui. E então esses espíritos estavam sujeitos, esses anjos que pregaram, que estavam em prisão, aí ele vai falando daqueles anjos. Aqui, mas deixa eu ler mais um pouquinho aqui, ó. Só eu creio que está aqui, ou aqui atrás. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um pouquinho. Aqui, ó, 84. Eles são filhos de Deus, quer dizer, aqui primeiro ele está falando assim, que houve uma batalha no céu, que aqueles filhos do diabo, que iam ser sujeito a ser humano aqui, houve uma batalha lá, então eles vieram para cá. Então ele diz, eles são filhos de Deus, todos, porque foi ele que criou. Deus criou todos, só que uma parte rebelou contra ele, e a outra ficou com ele. Então ele criou todos. Não importa se ele é um pecador ou o que ele seja, ele é um filho de Deus, criado à sua a imagem de Deus, para louvores de Deus. Ele foi criado naquela maneira, mas Deus no princípio sabia quem o receberia e quem não o receberia. Portanto, ele pôde predestinar
quer dizer, predestinar, mas através da sua presciência ele podia dizer quem seria salvo e quem não seria salvo. Por isso ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. E aqueles espíritos que vieram do trono de Deus e permaneceram diante do trono de Deus e viveram bilhões e bilhões de eras no tempo antes da fundação do mundo, alguma vez começaram na presença de Deus, acha você que eles não sabem algo a respeito de adorar? Por que Caim queria adorar melhor que Abel? Porque lá ele adorava melhor, queria, mas só que ele era arrogante, ele queria achando que Deus aceita beleza. Não, Deus aceita sinceridade de coração. E Deus aceita a revelação também. Ele quis questionar com Deus, porque já que eu fiz um sacrifício melhor do que o meu irmão, aí Deus falou, mas faz igual ele pra você ver. Não, ele não quis. Aí eu fiz melhor do que ele, por quê? Só que Deus não aceita nada melhor. O melhor foi o que ele fez por nós. Amém. Amém. Então veja aqui, na presença de Deus, sabe que ele sabe a respeito de adorar, e eles descem e entram nos homens e eles adoram a Deus, absolutamente, eles adoram a Deus, e eles têm o conhecimento de Deus, e eles são espertos, perspicazes, sempre educados, mas Deus os rejeitou desde o princípio. Isso, pessoas que estão na terra aqui, desde que Deus rejeitou lá, vocês notam que eles rejeitam Deus aqui. Prega a verdade para eles, o que eles fazem. Aqueles sumos sacerdotes não estavam tomando uma posição para Deus, de Deus lá, eles não rejeitou Jesus? Pois é, eles eram um daqueles que estavam lá. Mas quando chegou naquela mulher que estava cheia de fraqueza, a vida de Deus estava nela. Tinha tido não sei quantos homens, mas Deus estava lá dentro. E Jesus chegou bem nela, tá? Bem nela. E contou a história dela, falou assim, olha, ele falou, você tem marido? Ela falou, não tem. Ele falou, você está falando, é verdade, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Tá vendo? Aí ela falou, então esse é o Messias mesmo. Amém. E aquele Messias estava lá para perdoar ela. Amém. Ele não olhou o que ela fez, olhou o que tinha dentro dela. Amém. E a partir daquele dia, por isso tem outra coisa, a partir daquele dia ela não foi fazer aquilo mais. Amém. Glória a Deus. Ela foi obedecer a Deus. Amém. Então vamos fazer o mesmo? Amém. Vamos fazer o mesmo. Amém. A partir de hoje, amém, vamos fazer o mesmo? Amém. Vamos obedecer a Deus o máximo que amém, puder. Amém. Eu creio que eu vou terminar então. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoa. E eu creio que nós vamos dormir em paz. Amém. Pode pedir que é bom. Deus. Glória a Deus. Que graça para nós. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma grande festa, né? Amém. Só que aquela lá não terá fim. Aquela na eternidade não tem fim. Amém. E aqui nós estamos sujeitos ao tempo, né? Então vamos inclinar nossa cabeça e agradecer a Deus pela revelação. Amém, Jesus. Que é a revelação, que é o próprio Deus que está aqui. Amém. Senhor Deus, glória a Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, obrigado, Senhor, por este companheirismo, Pai. Deus, Senhor, é um companheirismo santo em torno da palavra do Senhor, que a Tua palavra para nós, Pai, é luz, é que liberta, é que restaura, é que transforma, é que cura. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai Santo, porque foi o Senhor que despertou, Pai, eles dos seus lares para estar aqui, Pai, para ter companheirismo com o Senhor. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama Tuas bênçãos no coração de cada um dos irmãos que está aqui. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um, Pai.
e o retorno, Pai, para os seus lares, Pai. Meu Deus, está nas mãos do Senhor, Pai. É o Senhor que livra dos acidentes, é o Senhor que livra dos transtornos, é o Senhor que livra da queda, é o Senhor que livra de todo mal, Pai Santo. Que os anjos vão do Senhor, Pai, possa continuar acampado lá no céu, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te entregamos todo o decorrer dessa semana, Pai Santo, os afazeres, a ocupação, tudo seu Senhor na direção, no controle de todas as coisas, Pai. Porque enquanto estivermos aqui nesta dimensão, nós dependemos e necessitamos do Senhor para tudo, Pai Santo. E nós queremos ser encontrados como as virgens prudentes foi cheia do azeite. Derrama teu azeite, meu Pai, no coração de cada um, Pai Santo. Enche-nos, batiza-nos com teu Espírito Santo. Meu Deus, para que não seja nós em nada, mas que seja o Senhor na direção, no controle de todas as coisas. Nós oramos, ó Pai, muito agradecidos, Senhor, pedimos ao Senhor também as bênçãos sobre o pastor, que o Senhor possa continuar abençoando, ajudando, dando força nessa caminhada, nessa jornada. Os diáconos, Pai Santo, peço, Senhor, as bênçãos em favor dos diáconos. Que o Senhor abençoe, Pai. Meu Deus, que o Senhor dê força para eles, que eles venham ter o entendimento, a sabedoria do Senhor, meu Deus, para agir inteligentemente conforme a tua vontade perfeita, Pai. Nós oramos, Pai, entregando todos nós nas mãos do Senhor. Amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Entrega para cá o Senhor Deus. Deus abençoa, tá? Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Pode falar? Pode. A gravação está disponível. Deixa nós ver se ela vai estar boa. Se estiver boa, a gente vai colocar ela no site da igreja. Eu mando para você também, qualquer coisa. Queria em MP4. Isso mesmo, MP4 já fica boa. Aí eu mando no grupo da igreja. Finalizar aqui. Aqui?